Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 5 de julho, estudaremos os capítulos 13 a 16 de Isaías. Vamos juntos? Iniciando então pela leitura do capítulo 13, onde nós temos como destaque profecia contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado, levantem um estandarte. Ergam a voz para eles, acenem com a mão para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois, o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles. As casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, e eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém, nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando e os seus dias não serão prolongados. Esta profecia de Isaías a respeito da destruição ou do declínio da Babilônia. E assim percebemos que hoje é muito fácil e simples lermos esse texto, mas na época em que Isaías profetizou a Babilônia, era aquele reino que tomaria conta de todo o mundo antigo. Eles eram os mais poderosos e aqueles que conquistavam os outros povos. Por isso, quando Isaías proferiu essa profecia, muitos seguramente se perguntaram: esse profeta não faz a menor ideia do que está dizendo? Esse profeta, ele está fazendo uma profecia impossível, porque a Babilônia jamais cairá. Pois muito bem,
anos depois, é exatamente aquilo que acontece. E a profecia de Isaías contra a Babilônia e a destruição da Babilônia se cumpre. Capítulo 14, temos como destaques a volta de Israel para sua terra, o hino triunfal sobre a queda da Babilônia, a profecia contra os assírios e a profecia contra os filisteus. Vamos à leitura. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria. Até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, traspassados à espada, e que descem à cova de pedras como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem e tomem posse da terra e encham o mundo das cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado por toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos exércitos o determinou, quem poderá invadi-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? No ano em que o rei Acaz morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança.
Porém, farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade, todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. O capítulo 14 é um capítulo forte, pesado, de duras palavras, de condenação e de lei. Por quê? É um capítulo dirigido à Babilônia, aos assírios e aos filisteus. Portanto, são profecias de condenação, porque estes povos fustigaram os israelitas. Mas nós não podemos ficar apenas com a superfície dessas profecias, porque o livro de Isaías é muito mais espiritual do que histórico. E assim percebemos que a Babilônia, os assírios, os filisteus e todos os outros povos antagônicos ao povo de Deus representam o mal, representam a desordem, o caos, a destruição, a morte. E contra tudo isso, Deus se impõe. Mesmo que eles tenham muito poder, o poder de Deus é muito maior. Mesmo que eles achem que estão dominando e controlando e governando, eles não sabem o que dizem e o que fazem, pois Deus está muito acima deles. Então temos o capítulo 15, mais profecias contra estrangeiros, agora contra Moabe. Sentença contra Moabe, certamente numa noite, Ar de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Certamente numa noite, Kir de Moabe foi arrasada e ela será destruída. Sobe-se ao templo e a Dibom, aos lugares altos, para chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe lamenta. Todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco, nos terraços e nas praças todos planteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Hesbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat e Selísia. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero, porque as águas de Ninrim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, não há mais nada que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram, para além do ribeiro dos salgueiros. Porque o pranto se espalha pelo território de Moabe, o seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Beer-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon, um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Mais palavras de condenação. Eu vou fechar ainda com o capítulo 16, porque além de Moabe, há o desespero dos moabitas. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, sobre ele se assentará com fidelidade, no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará por Moabe, todos prantearão. Profundamente abatidos hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Haresete.
Porque os campos de Hesbom estão murchos, os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso, prantearei com o pranto de Jazer, pela vinha de Sibma, e eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Heres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz, daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Tanto os capítulos 15 quanto o capítulo 16, eles tratam de 2 povos muito próximos, porque a origem de Moabitas e também de Amonitas, né? Apesar que aqui está falando apenas de Moabe, mas também dos Amonitas, que aqui não estão, mas em breve aparecerão. Ela é uma origem ruim, né? Porque são as filhas de Ló que têm filho com o próprio pai, que o embebedam para terem filho com ele. E esses povos sempre incomodaram, sempre dificultaram a vida do povo de Deus, dos hebreus, dos israelitas. E assim nós percebemos também que na nossa vida espiritual haverá sempre muitos inimigos, pessoas que irão querer nos afastar de Deus, pessoas que irão nos fustigar, como os moabitas, como os assírios, como os babilônios. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está conosco. E assim nós podemos retomar os ensinamentos observando que a lei, a condenação, o castigo de Deus também são obras de suas mãos. Deste modo, ele está, sim, controlando e governando o mundo, a vida e tudo aquilo que ele criou. Não porque Deus seja um Deus despótico, Deus não é um ser que quer controlar tudo e todos apenas como marionetes, mas porque Deus deseja o bem, Deus deseja o amor, a misericórdia, o perdão. Mas muitos povos não trabalham deste modo, muitas pessoas querem apenas tudo para si. E muitas vezes isso acaba ocasionando também que essas pessoas sejam castigadas, condenadas, e que a justiça seja feita. Ainda que haja um certo escândalo, porque para as pessoas Deus é apenas amor. A profecia contra a Babilônia, a profecia contra os assírios, contra os filisteus e contra os moabitas é justiça. O desespero dessas pessoas, como dos moabitas, não passa de justiça, porque estes povos gravemente pecaram contra o povo de Deus. E assim podemos ter a plena certeza de que Deus vê tudo. E se estamos sofrendo injustiças de alguém, seguramente Deus é justo e Ele sabe que estamos passando por isso. Mas que em breve, essas pessoas que estão trazendo injustiça para a nossa vida, elas receberão justiça da parte de Deus. Mas é claro que o cristão, ele não viverá uma espiritualidade voltada para a vingança ou para a punição do mal. A isso cabe apenas, claro, tudo isso cabe apenas a Deus. Nós iremos, sim, levar o amor e o perdão, pois, no final das contas, nós também merecíamos a repreensão e a condenação, mas Deus não nos condena e não nos repreende. Em Cristo, Deus nos ama, nos perdoa e nos salva. Cabendo a nós também levar esta mensagem, a mensagem do perdão, a mensagem da salvação,
a todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo a Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.